Esse episódio tem um oferecimento de Precisão Aeroagrícola, sua aplicação em boas mãos, e 14º Workshop GAPS, pesquisa feita de produtor para produtor. Agro e prosa, apresentação Divino Ronaldo. O meu entrevistado de hoje é Eduardo Caletti, que é advogado, mestre em Direito Tributário, com mais de 22 anos de experiência e sócio fundador da Brenner e Caletti Advogados. O tema da nossa entrevista de hoje será: pequenos produtores têm até novembro para georreferenciar as propriedades. Eduardo, como é que você está? Tudo bem? Tudo excelente, uma alegria estar aqui com vocês. Queria agradecer a oportunidade de estar aqui falando no Agro e Prosa. Acho que temos muito papo pela frente hoje à tarde e é uma alegria muito grande de estar podendo falar com vocês aqui, conhecendo esse ambiente pelo lado interno, aqui, né, compartilhando esse momento contigo. Assisti alguns podcasts já e agora aqui podendo falar é uma alegria muito grande. Legal, cara, obrigado. Você está em Porto Alegre? Estou em Porto Alegre. Pelo jeito tá frio aí, né? Você tá de blusa. Cara. Sabe que eu tava de casaco até agora há pouco, né? Mas chego perto do meio-dia, começa o sol, aquece, daí a gente consegue tirar os casacos e vai ficando um pouco menos empacotado, assim, mas tá bastante frio. Hoje a sensação térmica pela manhã, se eu não me engano, estava em torno de 5 a 6 graus. Então, Uau. Realmente, gela um né? pouco. Vocês que estão aí em Goiás devem estar fazendo o quê? 15 graus, 20 graus? Estão achando, cara, aqui frio? Com 15 graus a gente já fica empacotado aqui. Eduardo, me conta uma coisa. 22 anos de experiência, cara, como advogado, e você atua diretamente no agronegócio, não atua? Me conta um pouco da sua história aí e do seu escritório de advocacia. Comecei, na verdade, eu sou de Porto Alegre, né? Então, comecei advogando para indústrias em geral. E ali em 2008, comecei a advogar para a agroindústria. E aí da agroindústria foi evoluindo, foi aprofundando, intensificando o desenvolvimento da atividade. E recentemente, assim, nos últimos 10 anos, advogando mais intensamente para agricultor. Trabalhei lá em 2011, 12, com georreferenciamento muito intensamente, porque foi o primeiro boom de georreferenciamento ali que teve das áreas abaixo de 5.000 hectares, né? E aí pegou uma grande leva de agricultores e de lá para cá a gente vem intensificando cada vez mais. Hoje a gente trabalha em algumas oportunidades como agricultor em recuperação judicial, algumas oportunidades com distribuidoras de defensivos e foliares, que a gente acaba advogando na parte como credor, mas sempre relacionado aí com o agro. Não deixamos, evidentemente, de advogar para as indústrias da região aqui, mas conforme o escritório foi se estruturando, envolvendo para o agro. Hoje, no interior do estado, a gente tem muito cliente, e fora do estado também. Já fui a Rio Verde algumas vezes, já. Ah, já? O que você vai fazer aqui, Eduardo? Comer piqui que não foi, né? Não, aí na verdade foram problemas. A gente advoga para transportadora que transporta implementos agrícolas, equipamentos mais pesados, vinculado à área do agro, e quando dava algum problema, enfim, acabou que a gente acabou tendo que ir para aí. Eu acho que eu fui umas 2 ou 3 vezes. Deu uma travada aí. Você estava falando que transportadoras vinculadas a transporte de máquinas. Isso, e algumas vezes acontece de fiscalização, apreender mercadoria, trancar, enfim, aí a gente acaba tendo que ir até mais alguma localidade aí para resolver alguns problemas, assim. Bom, georreferenciamento. Tem muitas pessoas que nos assistem e que não são do agronegócio, que gostam do agronegócio. Eu chamo de simpatizantes, os simpatizantes do agronegócio. E às vezes as pessoas não entendem bem todos esses termos, né? O que é um georreferenciamento? O georreferenciamento ele é a localização exata de uma área de terras, né? Então, o que acontece? Originalmente, a gente fazia a localização das áreas por cartografia, na época lá quando se iniciou os registros das áreas, e aí a descrição era assim: até a árvore tal, até o rio tal, o riacho não sei de onde.
essa localização, elas eram localizações que geraram muitas dúvidas. Há uns 25, 30 anos atrás, começou a haver muito problema de invasão, problema de disputa por terras, problema de grilagem, e o governo federal, então, começou a fazer alguns estudos e desenvolveu uma técnica, ou identificou a possibilidade de fazer o georreferenciamento, que seria o GPS da Terra. Assim, eles vão lá em pontos geográficos específicos e utilizam o sistema geodésio brasileiro para fazer, olha, tantos graus a norte, tantos graus a leste, a localização exata da geografia. Então, é uma facilitação para identificar onde estão os limites das áreas de terra, hoje utilizado já há algum tempo aí, que tem facilitado, inclusive, para evitar problemas demarcatórios, enfim, que eram muito recorrentes antigamente, né? E essa é uma responsabilidade do produtor rural? Mais ou menos. O produtor rural é quem suporta o custo, né? Acaba sendo uma responsabilidade do produtor rural, porque ele tem que contratar um técnico especializado, e esse técnico ele faz toda a localização, o georreferenciamento, e aí apresenta para os órgãos competentes lá do INCRA, enfim, o CIGEF, que é o Sistema de Integração dessas Informações, para que possa então fazer um grande mapa das áreas rurais do Brasil, né? Então quem faz, na realidade, o registro desse georreferenciamento é o INCRA, mas alguém tem que pagar essa conta e acaba sobrando sempre para o agricultor, né? Você usou uma palavra aí perfeita, sempre. Acaba sobrando sempre para o produtor, né? Ele não pede para pagar, mas é ele que paga no final das contas. Exatamente. Lá no início você disse, há 30 anos atrás, quando começaram a georreferenciar áreas menores que 5.000 hectares. Né? Agora nós estamos falando de 25 hectares, quer dizer, estamos falando de uma fraçãozinha pequena de terra. Esses 25 hectares, eles não tinham que ter esse gel antes e passam a ser obrigados agora? Como é que foi isso? É que a gente tem, assim, imagina uma grande área, né? Arnaldo, essas áreas, as áreas grandes, elas foram sendo georreferenciadas, isso foi gerando demarcações limítrofes, inclusive das áreas menores. Então, hoje, na prática, embora não haja nas matrículas dos imóveis pequenos o georreferenciamento, habitualmente eles já possuem de forma indireta o georreferenciamento por causa das áreas vizinhas, que são áreas com mais de 25 e, consequentemente, já foi feito o georreferenciamento. O que o INCRA fez foi gradativamente dizendo, olha, primeiro as áreas com mais 5.000 hectares, depois 5.000 hectares, depois foi diminuindo para 100 hectares, de 100 a 25, e agora os 25 são o residual. Então, em tese, hoje o trabalho de georreferenciamento ele é um trabalho um pouco mais simples, porque as áreas ao redor das pequenas áreas, elas já devem estar georreferenciadas, que não acontece em algumas regiões onde as áreas são menores mesmo, onde o módulo rural é menor, a agricultura mais familiar, que aí pode acontecer de ter muitas áreas de 25 hectares. Ou, não raras às vezes, áreas que foram desmembradas, né, Anal? Que eram áreas muito maiores e a gente vai lá e compra um pedaço daquela área. Daí a gente faz o desmembramento de 10 hectares, de 15 hectares. E aí isso vai fazer com que hoje tenha que ser georreferenciado. Qual que é a base legal, o Eduardo, que estabelece essa obrigatoriedade desse georreferenciamento para imóveis rurais de até 25 hectares a partir de 20 de novembro de 2025? A legislação é uma lei de 2001, que é a 10.267. E ela foi regulamentada em 2002 pelo decreto, e aí esse decreto é que traz o cronograma mais objetivo, assim, decreto 4449 de 2002. E aí ele foi lá estabelecendo vários cronogramas, ele foi alterado em 2005, 2006 ali, para redefinir os cronogramas de georreferenciamento. E ele estabeleceria, então, agora a última etapa, que seria a área de 25 hectares até o final do mês de novembro, agora até dia 20 de novembro aproximadamente. Por que essa data, hein? É que ela foi sendo feita a partir da publicação do decreto. O decreto foi dia 20 de novembro, então X anos da publicação do decreto, X anos.
15 anos, Aham. 20 anos. E aí a gente foi avançando nos marcos, tendo sempre essa data como referencial, mas não é uma data com alguma justificativa ambiental ou qualquer coisa assim. Quando a gente fala até 25 hectares, 15 hectares, 10 hectares, 5 hectares, 3 hectares, também tem? Ou não? Existe um mínimo? Se tiver, o mínimo é o módulo rural, né? E aí o módulo fiscal, que a gente chama, que é conforme o INCRA delimita as áreas. Esse módulo ele é para cada região, ele é específico, assim, mas, regra geral, quem paga ITR tem que fazer o georreferenciamento. Para a gente ter um referencial assim, mais objetivo. Se eu pago ITR é porque eu tenho área rural, se eu tenho área rural, eu tenho que fazer o georreferenciamento para que isso seja integrado ao cadastro do INCRA. Uhum. Eduardo, eu vou fazer um intervalo comercial e a gente volta em alguns minutinhos, rapidinho. Alta tecnologia, eficiência e produtividade no campo. Com a precisão aeroagrícola, você tem maior uniformidade na aplicação, sem amassar plantas e sem compactar o solo. Tudo isso com menor impacto ambiental e uma equipe comprometida com ética, respeito, inovação e resultados. Certificação em aplicação aeroagrícola sustentável, base em Catalão e pontos de apoio em Goiás, Minas Gerais e São Paulo. Precisão Aeroagrícola, sua aplicação em boas mãos. Acesse www.precisaoaeroagricola.com.br. Estou conversando hoje com o Dr. Eduardo Caleti, advogado, mestre em Direito Tributário, e estamos falando sobre o prazo para georreferenciar propriedades de até 25 hectares. Vamos falar de atos imobiliários, por exemplo. Que atos imobiliários passam a exigir esse georreferenciamento para pequenos produtores rurais? Ele vendeu, ele tem que transferir a escritura, como é que é? Com relação aos atos imobiliários, tem uma diferença entre registro e averbação, né? A averbação, ele é uma notícia na matrícula e registro, ele altera o status da matrícula, propriedade, titularidade, enfim. Todos os atos de registro não podem mais ser feitos sem o georreferenciamento. Então, compra e venda, doação, desmembramento, inventário, tudo isso que gera registro não pode mais ser feito. E algumas averbações também. Por exemplo, averbação de garantia de penhor, ou registro de alienação fiduciária, a averbação da consolidação da alienação fiduciária. Todos esses registros que podem impactar sobre a titularidade do imóvel, nada disso pode mais ser feito, esses apontamentos na matrícula, né? Isso dificulta muito a vida do agricultor com relação a crédito rural, por exemplo. Se ele quiser registrar uma alienação fiduciária, ele não vai mais conseguir se ele não tiver o georreferenciamento, ou não deveria mais conseguir, né? Pois é, mas isso já agora ou a partir de 20 de novembro? A partir de 20 de novembro. Mas isso é uma informação bastante interessante, porque embora seja a partir de 20 de novembro, alguns bancos já pedem antes, porque ele não consegue depois converter a garantia dele. Então, se ele tem uma alienação fiduciária registrada agora, mas se houver um inadimplemento depois de 20 de novembro e não houver georreferenciamento da área, ele não vai conseguir fazer com que essa área passe a pertencer ao banco. Não sei se eu fui claro, mas tem dois registros que acontecem quando a gente vai fazer uma alienação fiduciária, por exemplo. Um é o registro da garantia, e se nós não pagamos, tem depois uma outra averbação que a gente chama de consolidação dessa garantia. A consolidação da garantia o banco não conseguirá fazer se não tiver o georreferenciamento. Então, o que eles fazem? Quando eles vão registrar uma garantia, as instituições mais eficazes, elas dizem, olha, eu preciso que tu já averbe aqui o teu georreferenciamento. Por quê? Porque senão depois eu não consigo, essa minha garantia fica inútil. Pois é, mas existe uma base legal para que o banco faça isso? Porque se tem uma data, falando de 15 de novembro, ele já pode impor isso hoje? Não tem uma base legal para isso, mas a gente está falando de disponibilidade do banco, né? Ele pode ou não emprestar dinheiro para ti, né? Então, o que o banco normalmente faz? Ele não pode te obrigar a fazer isso, mas ele pode não te conceder o empréstimo. Ou te exigir outras garantias. E aí ele avança muitas vezes para um aval. Tá, então, se tu não tem o georreferenciamento ainda, tu vai ter que dar o teu aval pessoal.
tu vai ter que me assinar aqui o teu pai, que também é agricultor, ou o teu irmão, que é agricultor, vai ter que assinar também. E aí isso começa a complicar um pouco mais as garantias e a liberação do crédito. Isso é igual menino quando é dono da bola, né, lá no campinho. Ele que impõe as regras. Exatamente. Eu diria que a consequência é sempre a mesma. A gente tem que se antecipar, porque senão a gente acaba pagando mais caro depois, né? Tem um amigo que ele ia assinar o contrato em banco e ele nunca lia. E eu falei, cara, mas você não leu o contrato? Ele fala, vai adiantar? É igual a bula do remédio. Se eu ler, eu não tomo. Então não vai resolver nada, tem que assinar e pronto. Custos, você falou aqui de custos, né? Quem paga é o produtor rural. Como é que variam os custos do georreferenciamento? E tem alguma isenção, algum subsídio para pequenos proprietários? Hoje, isso é uma questão bastante importante, assim, porque a gente está falando de data, né? Mas tem um projeto de lei que prevê isenção para as áreas de menos de 25 hectares e para o georreferenciamento. Só que não foi aprovado ainda essa regra, então, em tese, hoje tem o custo. O custo disso pode girar em torno do técnico georreferenciador, que vai ser um agrimensor, que hoje tem escritórios especializados, e isso pode variar aí de 5 a 50 mil reais, talvez um pouco mais, até dependendo da complexidade da área, das características geográficas, e se há ou não o georreferenciamento das áreas ao redor. E depois nós temos mais o registro disso, que deve gerar uma despesa aí de mais uns 5 a 10 mil reais também. Então a gente está falando aí de algo que pode girar vamos chutar assim, de 20 mil a 80 mil reais hoje. Mas isso para uma área de que tamanho? De 25 hectares. Cara, é muito dinheiro. É muita grana. É muito dinheiro. Por isso da possibilidade de isenção, né? Se for uma área, um campo aberto, o georreferenciamento ele acaba sendo mais fácil. Por quê? Porque o técnico ele não tem que desmatar, ele não tem que avançar não tem que subir, estabelecer limites em montanha, enfim. E aí a tendência é que fique um pouco mais barato. E aí pode chegar ali a 5, 10 mil reais o trabalho do agrimensor ou do engenheiro que está fazendo esse trabalho. Agora, se nós estivermos falando da característica das nossas áreas, que normalmente tem ali mata fechada em algum pedaço, ou algum terreno irregular, aí pode ficar bem mais pesado mesmo. Você veja bem, se a gente for analisar, teoricamente, quem tem 25 hectares não tem muito dinheiro, né? Na teoria, se ele é um produtor, só tem aqueles 25 e vai tirar proveito daquela terra de alguma forma, para ter rendimento, ele não tem muito dinheiro, né? E se a terra dele é acidentada, piorou, porque ele vai utilizar para pecuária, para coisas menos rentáveis, digamos assim, acaba que ele vai ter menos dinheiro ainda. Então, sim. Acaba que... E assim, vamos lá, né? Na prática, o agricultor, se ele deixa para depois, só pode ficar, inclusive, mais caro. Por quê? Porque a demanda e a oferta, ela variam, né? Então, se a gente tem ali o Analdo, que tem capacidade para fazer uma área por semana ou por mês, e ele tem a procura de 50 agricultores, ele vai, evidentemente, botar o preço mais alto para ver quem é que paga mais, né? O que a gente pode garantir para o agricultor é que, se ele perde o prazo, ele não vai ter que pagar multa ou não vai ter consequências de penalidades pelo atraso. Então, também ele não precisa se desesperar. Mas, por outro lado, ele pode ter limitação de crédito, ele pode ter outras dificuldades inerentes a não ter o registro do georreferenciamento. Como é que ele pode já começar assim, a se preparar logisticamente para evitar os entraves cartoriais, por exemplo? Ele tem que antecipar, né? Não tem assim uma lógica que ele possa se acelerar. O que ele poderia fazer aí já no INCRA, pedir o cadastro do CIGEF dele, porque se as áreas ao redor ou na proximidade já tem georreferenciamento, então, em tese, já há um referencial da área
para que o agricultor possa, a partir de uma análise técnica de um engenheiro, identificar se essas demarcações condizem com o mapeamento que ele tem, e aí isso começa a se tornar um pouco mais barato. Se tiver já o cadastro próximo da realidade, aí já começa a simplificar o procedimento e ele consegue acelerar. Agora, se ele está numa área de lotes menores, ou de lotes que foram sendo subdivididos, enfim, que as áreas ao redor não têm georreferenciamento, aí ele não vai conseguir antecipar muita coisa. Ele vai ter que efetivamente começar a adotar as medidas, contratar um profissional para acelerar isso. Mas a primeira coisa é ir no INCRA e pedir para ele o cadastro do CIGEF dele. Você disse que o profissional que faz esse trabalho é o agrimensor? Topógrafo, agrimensor, arquiteto, engenheiro, depende muito da característica das especialidades, mas todos eles têm que ter ali um cadastro junto ao CREA, né, e tem que estar inscrito perante o INCRA para poder fazer os procedimentos internos lá de cadastro da área no CIGEF. Quando você falou CIGEF, qual que é a diferença entre georreferenciamento e certificação no CIGEF? O georreferenciamento é o trabalho do técnico para a localização da área. Vai georreferenciar a área. Certo. Esse georreferenciamento ele tem que ser registrado. E aí a gente tem o CIGEF, que seria o registro imobiliário do INCRA, vamos dizer assim, que é onde ele mapeia todas as áreas rurais, e tem o registro imobiliário que a gente tem normalmente ali a matrícula da nossa área. O CIGEF, eu faço a localização, levo para o CIGEF, ele verifica se esta minha área está tendo sobreposição com a área dos meus vizinhos. Por quê? Porque se tiver, tem que fazer um mapeamento, um procedimento administrativo para identificar onde é que está o erro. E aí, ato contínuo, sai uma certidão para que eu possa levar no registro de imóveis e averbar na matrícula. Isso é demorado, essa averiguação, digamos assim? Se nós estivéssemos falando em condições normais de registro, 15 dias a um mês, o procedimento poderia ser encerrado. Como a tendência de que o brasileiro, né, ele deixa as coisas para depois, enfim, se nós deixarmos muito próximo do prazo, eu estimo que o procedimento pode começar a demorar 2 meses, 3 meses, 6 meses. Aí vai depender muito das características e do número de pessoas que estão procurando o INCRA no momento que estão fazendo o procedimento, né? E acontece muito, eu não sei no sul, imagino que deve acontecer a mesma coisa. Aqui em Goiás, por exemplo, tem municípios que são municípios pequenos, aliás, municípios grandes, com cidades pequenas, pouca estrutura cartorial, por exemplo, né, de profissionais, e que tem uma área imensa rural. E acaba que tem muitas propriedades, aí imagina, né? Isso vai trazer um certo congestionamento. Quando a gente... Eu não sei aí, mas aqui a gente tem mais uma característica própria aqui do agricultor. Normalmente isso é levado tudo para o sindicato do município, e aí o sindicato do município é que arruma todos os procedimentos e leva para o INCRA, porque não tem o INCRA na cidade. E aí isso também é uma característica que facilita a vida do agricultor, mas cria mais um problema, porque daí se leva um lote de 100 procedimentos lá para o INCRA. Daí o INCRA, só para ele tombar os procedimentos e cadastrar no sistema, já demora um tempão, entende? É uma característica própria daqui, que acaba que o pessoal não tem o INCRA na cidade, é difícil ficar indo levando, então o sindicato muitas vezes faz esse procedimento, e isso acaba dificultando um pouco mais também a questão do volume de trabalho, né? Cooperativas podem ajudar nesse sentido também? Cooperativa pode. Eu diria que são sistemas de cooperação, né? De mútuo auxílio, né? Então, sim, eu diria que se as cooperativas tiverem ali uma consciência da relevância disso, seria um trabalho para se propor às diretorias das cooperativas para direcionar e organizar. Até porque, normalmente, o corpo da cooperativa tem uma estrutura administrativa que permite fazer contato por e-mail com mais facilidade. Não tem a rotina do agricultor, que tem que levantar às 5 da manhã para trabalhar e
trabalha às vezes até a exaustão para chegar no final do dia, ainda tem que se preocupar em preencher formulário e levar no INCRA, né? Não faz muito sentido, assim. Então, acho que pode auxiliar. Eu não tenho aqui a experiência de cooperativas auxiliando, assim, mas até uma sugestão bem relevante, talvez, para a gente conversar com as cooperativas que a gente atende aqui, para eles começarem a organizar isso. Vamos para mais um intervalo comercial e já voltamos. Uma nova safra de conhecimento está prestes a começar. É o 14º Workshop GAPS, dias 20 e 21 de agosto, no Teatro Lauro Martins, em Rio Verde, Goiás. Prepare-se para ouvir quem faz a diferença no agro. Marcos Troigo, ex-presidente do BRICS, especialista em geopolítica. Kellen Severo, jornalista premiada várias vezes pelo trabalho que desenvolve no agro. Marcos Fava, professor, referência no agro, fundador da Mark Strat Harvey School. Carlos Cruciol, professor e pesquisador premiado. Gisele Santos, engenheira agrônoma especialista em plantas daninhas. Enio Fernandes, consultor, palestrante e professor e liderança em entidades do setor rural. Mas atenção, produtor, as vagas são limitadas. Acesse gapcna.agr.br e participe do 14º Workshop GAPS, presencial e online. GAPS, 25 anos. Pesquisa feita de produtor para produtor. Pequenos produtores rurais têm até 20 de novembro para georreferenciar as suas propriedades. Quem está explicando para nós é o Dr. Eduardo Caletti. É muito comum, quando fala em georreferenciamento, falar também em CAR. Qual que é a relação entre georreferenciamento, CAR, CCIR? Tem toda a relação e nenhuma ao mesmo tempo. O georreferenciamento é a localização, certo? Então eu vou lá e digo, olha, tá, mas onde é que fica a minha área? Estou georreferenciando, fica aqui, começa aqui, acaba ali, tal ponto, enfim. Dentro deste georreferenciamento é feito o mapeamento das áreas de reserva, questões ambientais. E essas áreas precisam ser registradas no CAR. Então a gente leva o georreferenciamento para o CAR, mas principalmente porque nós precisamos informar lá quais são as áreas de reserva para que isso fique mapeado numa lógica de controle ambiental, que é diferente do CCIR. O CCIR seria a minha matrícula do meu CIGEF. Falei que o CIGEF seria um grande registro imobiliário do Brasil, do agro, né? E o CCIR seria o número da minha matrícula, a descrição pontualmente da minha área rural, que gera ali uma informação e essa informação fica registrada no CIGEF. Isso não é burocrático demais, não, Eduardo? Não é muita burocracia, muita coisa, não? É muita burocracia, mas tem umas vantagens, tá? Depois que a gente superar isso, essa burocracia, a gente vai ter aqui para o agricultor uma tranquilidade. Eu tenho, por exemplo, processos no interior aqui de ações demarcatórias que se estendem a 15 anos e não tem uma solução, porque a prova pericial é uma prova mais complexa, porque eu afirmo que plantava até uma área, o vizinho afirma que plantava na outra área, aí em minha inscrição do INCRA que eu plantava estava com X hectares, a inscrição do meu vizinho estava com X hectares mais 2, só que quem tinha os mais 2 era eu. Isso gera muito problema judicial, né? E que também não faz bem para o agricultor ter que ficar se preocupando com o procedimento, com as questões próprias de registrais. Então, depois que se tiver superado isso, eu acredito que haverá um ganho, uma valorização, inclusive, das áreas de terra. Agora, nós precisamos passar por isso, né? É uma pena que o INCRA não providencia as coisas às suas expensas, ou diligenciando como poderia fazer com o corpo técnico que tem. E poderia sair para a rua para fazer as demarcações, fazer o mapeamento e já conciliar as áreas e fazer tudo em bloco, né? Porque hoje, se o teu vizinho foi lá e fez um georreferenciamento indicando algo que extrapola, no CIGEF a tua matrícula vai apontar e tu vai ter que fazer uma impugnação disso para instaurar mais um procedimento para resolver. Então, sim, é custoso financeiramente, mas porque também é complexo e é burocrático. Pois é, mas quando você tem ali dois, por exemplo, que estão cada um reivindicando talvez uma mesma área, como que você vai resolver isso?
com gel? Porque aí é a questão da O escritura. gel não vai resolver. Tem que resolver daí pela questão do plantio, talvez às vezes um busca-peão, às vezes uma ação demarcatória, até a parte chata disso são os desgastes, né? Eu sempre digo assim, quando a gente vai discutir as áreas, muitas vezes o maior problema são os vizinhos brigando, famílias que se conhecem há milhares de anos e agora porque estão discutindo qual era a árvore que fazia a divisa da área e às vezes a árvore nem existe mais, né? E aí eles têm que resolver isso, e são brigas legítimas, mas muitas vezes os dois lados acham que tem razão. E não é que às vezes um lado está querendo realmente tirar vantagem, mas muitas vezes não, os dois lados entendem que tem razão. E aí isso é um problema para a gente resolver, porque... Agora a parte boa é que após o georreferenciamento essa questão se resolve, né? Eu já vi, por exemplo, áreas sendo vendidas aqui que a pessoa fala assim, olha, são, por exemplo, né, só a título aqui de exemplificar, a área tem 25 hectares, mas lá na escritura fala que tem 27. Eu estou vendendo como 25, mas o cara vai sair ganhando porque tem 27 lá no documento. Isso acaba trazendo um problema, né? Porque alguém está utilizando aqueles dois lá e vai reivindicar isso também. Que isso é o problema da cartografia que se fazia antigamente, né? As áreas eram estimadas a partir da percepção e dos marcos que muitas vezes a linha não era reta, mas se estimava uma linha reta. O rio, não raras as vezes a gente faz as áreas eram calculadas com o rio tendo um canal totalmente irregular, e a gente sabe que os rios são irregulares, e tem enchente, ele muda de posição, enfim. Então essas características da nossa cartografia, elas estão sendo resolvidas com o georreferenciamento, né? Você acha que essa data de 20 de novembro pode ser prorrogada ou não? Sinceramente, sim. No Brasil, a gente nunca sabe como é que vai se desenvolver, mas nós temos hoje 2 projetos de lei que estão na iminência de serem votados. Um já foi votado na Câmara de Deputados, foi aprovado e está no Senado hoje, de relatoria da senadora Tereza Cristina, que é do agro, então ela tem todo o interesse para que o projeto efetivamente ande e que estende esse prazo para 2030. Daria aí, então, mais 5 anos para o agricultor se organizar. Há uma forte tendência de que esse projeto seja aprovado. Qual que é o problema dele? É que ele também traz outras questões jurídicas relacionadas às áreas de fronteira e ao uso dessas áreas, regulamentações que podem dificultar um pouco a aprovação porque avançam em outras questões que acabam se debatendo. O outro projeto de lei que não foi aprovado ainda na Câmara de Deputados, mas tem uma tendência de que seja aprovado, ele é um projeto muito mais simples e trata exclusivamente da prorrogação do prazo também para 2030, e eu acredito que ao menos este projeto seja aprovado até novembro, e aí dando aí mais 5 anos para o agricultor. Mas nós não temos certeza de que serão aprovados, então a recomendação é que não aguardem, né? Você falou aí dos vários profissionais que podem atuar aí ajudando o produtor e de que maneira que o advogado especializado pode ajudar no processo de georreferenciamento ou então nessa mitigação aí de eventuais litígios posteriores. Para o georreferenciamento em si, pressupondo que ele vai ser um procedimento de mera localização da área, o advogado não é uma das figuras essenciais. Assim. Na prática, precisa-se efetivamente de um técnico que faça o georreferenciamento para mapear. Onde é que seria relevante a posição do advogado? Numa necessidade de fazer uma retificação, quando tiver algum problema nas averbações, ou quando nós tivermos aqui uma identificação de uma área superior àquela descrita originalmente na matrícula, e eventualmente uma necessidade aí de uso capião se a gente identificar que algum vizinho está tentando entrar na nossa área ou vice-versa, né?
seriam nessas hipóteses que o advogado poderia assessorar. Mas, na essência, o georreferenciamento não é um trabalho para advogado, ele é um trabalho para engenheiro, agrimensor, agrônomo. São profissionais que conhecem ali a localização, que tem um cadastro no INCRA e que consigam fazer ali por GPS esse georreferenciamento, essa identificação dos limites da área. Quais são os documentos exigidos nesse processo técnico? A matrícula atualizada do imóvel, então ela é necessária. A certidão de ônus, quando a gente for fazer o registro, a gente precisa ter uma certidão de ônus. A planta de localização dessa área, que seria um croquis da área, o desenho da área, né? O memorial descritivo desse georreferenciamento, porque em cima dessa planta eu tenho que estabelecer os marcos e aí tem que descrever isso, de que forma os referenciais podem ser localizados. Isso tudo tem que ser assinado por um profissional habilitado, que tenha lá um registro técnico, então. E aí nós temos que levar tudo isso para o INCRA, para que ele lá no CIGF faça análise, identifique se não há sobreposição com a área de algo vizinho, e a partir dessa análise ele vai gerar a nossa inscrição. E com essa inscrição a gente leva tudo para o registro de imóveis e aí faz a averbação. Eduardo, eu acredito piamente que você prestou um grande serviço aos produtores rurais trazendo essas informações. Muito obrigado mesmo. Às vezes a gente tem a tendência de achar que o produtor ele tem todas as informações, né? Ele sabe de tudo. Mas não, nós temos produtores que têm tanta coisa para se preocupar que, às vezes, uma informação que você trouxe aqui hoje pode ajudar e pode fazer com que ele ganhe muito tempo. Obrigado, viu? Eu que agradeço a oportunidade, agradeço também os ouvintes. Acho que participar do teu programa aqui foi excelente, assim, para a dinâmica, a forma acolhedora como tu me recebeu aqui também, acho que é muito legal. Agradeço a atenção de todos e fico à disposição se quiserem trocar algumas dúvidas, fazer contato, enfim, a gente acaba sempre auxiliando. Onde é que te acha? Eu fico em Porto Alegre, né? E bem na região. Tem um Instagram? Eu tenho Instagram, o escritório tem Instagram, Calete ou Brenner Calete, podem fazer acesso por ali, Eduardo.calete é o meu Instagram, e o Instagram do escritório é Calete Advogados, e no próprio site do escritório, Brenner Calete, tem o meu e-mail pessoal ali, eu posso até dizer aqui, mas como é meio complexozinho, eu sugiro que entrem ali e olhem. Mas é o meu nome, Eduardo, @ o nome do escritório, brennercalete.com.br, bem simples. E a gente auxilia diariamente, então é uma coisa fiquem bem à vontade para contatar. E a ideia realmente foi auxiliar, então obrigado aí pela oportunidade e a gente fica à disposição. Gente, o Brenner com 2 N's, o Calete com 2 T's e I no final. Obrigado, Eduardo, abraço. Grande abraço. Eu conversei com Eduardo Calete, advogado, mestre em Direito Tributário. E o tema foi: pequenos produtores têm até novembro, até dia 20 de novembro, para georreferenciar as suas propriedades rurais. Imóveis, gente, com menos de 25 hectares. O podcast Agro e Prosa tem o objetivo de falar do agronegócio de forma fácil, simples e descomplicada. Diariamente conversamos com os maiores atores do agro e abordamos os mais diversos assuntos de interesse de produtores rurais, técnicos, pesquisadores, profissionais da área e simpatizantes do agronegócio. Se você gosta do nosso podcast, então você pode nos ajudar. É muito simples. Basta seguir-nos nas principais plataformas de streaming e também no YouTube. Se você deixar um gostei, compartilhar os episódios e deixar um comentário, já vai nos ajudar muito a dar relevância tanto ao podcast quanto ao canal. E o mais importante de tudo, nos siga para receber notificações de novos vídeos e episódios. Um grande abraço para você e até a nossa próxima prosa.